Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Comigo tudo muito bem. E o tema de hoje é que, mas qual é o nome do canal? Eu não sei, primeira vez aqui. Ah, tá bom, não falei, né? O canal se chama Colheita do Sol. E o meu nome é Liz, apelido, né? Pode me chamar de Lígia ou de Liz, você escolhe. E agora que eu já me apresentei, já apresentei o canal, vamos ao tema. O tema de hoje é Recado do seu anjo da guarda. E aí você deve estar se perguntando, né, o Liz, eu preciso de alguém para me dar um recado do meu próprio anjo da guarda? E eu vou te responder assim, direto e reto. É claro que não. É claro que não. Esse vídeo é feito com todo o meu amor, com profissionalismo, pode acreditar nisso, né? Dentro das minhas condições, é claro, dentro das minhas limitações, mas é um pretexto para a gente prosear, né? E fazer aqui uma troca. Então quer dizer que o que sair você está inventando? Não, é sério, né? Eu faço com profissionalismo, é sério. Não brinco com a espiritualidade, nem com as egrégoras que me acompanham. Inclusive, para mim é uma honra fazer esse trabalho e ser parte da egrégora cigana, né? Mas o que eu quero dizer é que você nunca precisou de ninguém para saber, para fazer contato com o divino, né? Principalmente com o seu próprio anjo da guarda. Tá? Aqui nesse vídeo você está aceitando que eu faça essa intermediação, né? É diferente, mas não é que você precisa, você só está aceitando. E é bom falar isso, né? Dar esse recadinho, porque às vezes a gente se esquece, né? Nessa vida, dessa vez aqui no planeta Terra, a gente se esquece de certas coisas importantes e eu senti de falar. Então vamos lá? A primeira opção é a opção que tem esse par, né, com essa florzinha seca, eu achei tão bonito, gente. Umas sementes, ó, faz um barulhinho, ó. Faz um barulhinho e quebrou, mas não tem problema, continua bonitinha, né, a meu ver. Mas tem umas sementinhas dentro, então esse par aqui é a opção de número um. Opção, só eu mesmo, gente, fui balançar o negócio, quebrou. Opção de número 2, a conchinha branca, que eu não vou nem balançar, deixa quieto aqui, né? E a opção de número 3, essa folha bem outonal, amareladinha, né? Qual que é o tema mesmo, Liz? É recado do seu anjo da guarda. Anjo da guarda, mentor, eu superior, o que você, como você entende aí, tá? Ah, Liz, eu entendo que anjo da guarda, mentor e eu superior são três coisas distintas. Muito bem. Então, o que você considera aí que é quem te mentora, o anjo da guarda, o superior, tá? Um dos três você vai escolher, vai ser o recado. Liz, eu considero que é tudo uma coisa só. Então, também tudo bem, tá? Adapte aí ao seu caso. Então, mensagem de número um, recado do seu anjo da guarda. Vou deixar aqui no cantinho. Quando sair a carta da carta, começaremos a sua leitura. E eu vou usar o baralho cigano, o deck cigano e também o oráculo da iluminação de Piracanga. Simbora lá. Opcha, Oriô, povo cigano, povo da boa fé, que honra, que satisfação fazer parte desta egrégora. No meu campo, apenas a minha energia, o que é meu, apenas o que é meu, meus mentores, espiritualidade de luz, egrégoras que me acompanham. Peço licença para entrar no campo de quem aqui está, né, me assistindo, essa audiência maravilhosa. Desde que eu comecei o canal, gente, vocês são muito elegantes comigo, né? Muito elegantes, muito carinhosos. Não tem nada do que reclamar. Eu vejo certos tarólogos, né, oraculistas, falando que o povo isso, o povo aquilo,
povo é sem noção, o povo xinga gratuitamente, critica, hater. Eu não tenho nada disso. Muito pelo contrário, as pessoas são super elegantes, educadas, carinhosas, recíprocas, né? Assim, agradecem. Nossa, nossa, não tem nada do que reclamar, pelo contrário, só tem a agradecer. Então, bora lá saber, número 1. Recado do seu anjo da guarda? Depois da carta, hein? Se eu der uma balançadinha na mesa, não repara não. Sua leitura será feita da melhor maneira possível. Chegou. Carta aqui para nós. Vou colocar assim. Eu sei que vocês gostam de ver as cartas, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês, caso não fique no enquadramento da câmera. Lírios, caminhos, chave. Torre, a estrela, linda, maravilhosa, né? Gente, que estrela é essa, né? Carta linda demais. O jardim. E no oráculo da iluminação de Piracanga, opa, esbarrei aqui. Presença, presença em paz. Presença em paz. É interessante que na hora que eu estava tirando as cartas, já estava quase terminando, sabe? De tirar todas as cartas. Eu senti um pesar, um quê de tristeza, um pesar, assim, e um sentimento de possível. Sabe quando a gente se sente mal por uma situação? Quando você se sente menos numa situação? Que pode ser, como aqui é uma leitura geral, né? Pode ser muita coisa. Mas assim, vou dar alguns exemplos, né? Tem situações em que a gente se sente ignorado, ou preterido, ou rejeitado, ou julgado, né? Desconsiderado, né? Tem umas situações assim na vida em que a gente pode se sentir mal, né? E causa um incômodo. Eu senti isso aqui. Então, tem algumas pessoas nessa leitura, não é para todos, que passaram por uma situação assim, pode ser num passado recente ou um pouco mais distante, mas que é uma coisa que está viva ainda em você, né? Para algumas pessoas, não é para todo mundo nessa leitura. Então vamos lá. Porque tem medo de ser rejeitado, né? Tem medo de vir a ser menosprezado, rejeitado, excluído. Eu sinto isso aqui. Então vamos lá, dona Lígia, dona Liz. Recado do anjo da guarda. Seu anjo da guarda vem falando assim, primeiramente, né? Não importa qual é o seu caso, adapte à sua situação. Ele vem falando assim, ó. Eita, que a gente já passou, foi por coisa, né? Mas essas situações todas que a gente passou, pelas quais a gente passou, nos deixaram mais espertos, né? Mais espertas, mais espertos. Então, é importante a gente aprender com as situações difíceis, claro, né? Mas essas situações difíceis podem nos endurecer. Essas situações difíceis deixam a sua lição, né?
que se não é bem aprendida a lição, ela se repete, a gente vai tomando na cabeça até aprender, né? Ou ela pode ser assimilada, bem aprendida. Beleza. No caso de ser uma lição bem aprendida, corre-se um risco. E o risco é ficar desconfiado com tudo, ou perder a esperança nas pessoas, nas situações, sabe? O famoso gato escaldado tem medo de água fria. Então, o seu anjo da guarda vem me falando assim, com muita tranquilidade e certeza. Eu sinto nele uma confiança, né, assim, de que, ó, nesse momento, o mais importante, ou caso você tenha trago alguma situação aqui para a mesa, né, o mais importante é você confiar que as coisas podem ser tranquilas, que as coisas podem ser boas. Nesse planeta tem muito tiro, porrada e bomba? Claro que tem, né? Tem muito tiro, porrada e bomba, mas também tem muitas flores, muitos amores, muita beleza, muita gentileza, muita solidariedade, muita caridade, muita amizade, muita prosperidade. Tem muitas coisas boas também. Então, seu anjo da guarda vem falando o seguinte: meu querido, minha querida, você aprendeu muito com certas situações, né? E isso é motivo de orgulho, né? Porém, o aprendizado tem que ficar apenas no quesito aprender. Não transforme a lição em desconfiança. Não transforme a lição em antecipação de um sofrimento. E é claro que é delicado, né? Porque a linha é tênue, é sutil entre estou sendo precavida, precavido, porque já aprendi com isso, e estou sendo preconceituoso, preconceituosa, estou sendo descrente, sabe? É sutil, é delicado, é muito sutil, né? E aí cabe a você essa reflexão, em que situações você está usando a sua experiência a seu favor, de uma forma leve, e em que situações você está usando a sua experiência achando que está a seu favor, mas não está porque está sendo de um jeito pesado, né? Gato escaldado tem medo de água fria, eu sei disso. Mas é tão importante, né, ao longo da vida, a gente manter o coração aberto. Não é para tomar porrada nem apanhar de qualquer um, não é nesse sentido. É de não perder a esperança, nem a esperança nem é uma boa palavra aqui, não perder a fé na vida, não perder a fé no amor, não perder a fé nas pessoas, né? É claro, você não vai se colocar numa posição de vulnerabilidade para qualquer um, para apanhar, para pisar em você. Não é isso que eu estou falando, né? Nem ser ingênuo, ingênua. O que eu estou dizendo é preservar a sua pureza de coração e dar uma chance para você. Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu estou dando uma chance para. Eu não vou me arriscar nisso aqui, porque essa pessoa não merece essa chance, ou eu sei lá se essa pessoa é digna da minha confiança, mas o que a gente não percebe é que a gente não está se dando uma chance. Entende? Não tem a ver com o outro, tem a ver com a gente. A gente deixa de viver muita coisa bonita e perde muitas oportunidades por ter se decepcionado em situações anteriores e não ter curado isso devidamente, né? Ter ficado aí
com um pé atrás com o mundo, né? E muitas vezes isso causa rancor, causa ressentimento, e a gente não percebe, acha que está bem, que está curado, mas não, cria uma casca grossa, uma carapaça, que nos atrapalha, nos impede de viver a vida em sua plenitude, né? E aí seu anjo da guarda vem falando assim para mim, ó, é momento de tranquilidade, tá? Por mais que a coisa não pareça, é um momento de tranquilidade em que seus caminhos se apresentam abertos e você está num momento da vida em que muitas possibilidades podem se apresentar no seu caminho. E por que ele fala podem e não vão se apresentar com essa certeza? Né? Elas podem porque dependem de você, do seu posicionamento perante a vida. Se você se fechar, dificilmente essas oportunidades serão percebidas para serem aproveitadas. Percebe que são duas fases? Primeiro você tem que perceber a oportunidade para escolher, né, aproveitá-las. Mas quando a gente está muito fechado para a vida, a gente nem percebe a oportunidade, né? Seu anjo da guarda vem falando que é momento de paz, tranquilidade na sua vida, que isso vai se fazer presente se não está no momento, mas é preciso aí que você abra mesmo o coração, sabe? De forma sábia, né? Como a gente já conversou aqui. Não é ser bobo, nem ser boba, mas abra o coração, esteja aberto, esteja aberta, receptivo e receptiva, né? Veja seus caminhos bem abertos, né? Com muitas possibilidades para você, muitas. E possibilidades assim, que seu espírito já plantou, né? Que é só a hora da colheita. E um agricultor, na hora da colheita, ele pode escolher não colher? Pode. Ele pode escolher deixar o fruto, enfim, né, o grão, apodrecer lá no pé. É uma escolha dele. E eu percebo aqui, né, seu anjo da guarda vem me falando que você está nessa fase de vida, em que você já plantou muito e que agora é hora de colher. Eu vejo aqui, inclusive, colheitas que não se tratam apenas dessa vida, colheitas de outras vivências espirituais, né? E ele vem falando assim para mim também. Ele fala um monte de coisa, menino, menina. Ele é chique, fala um monte de coisa. E só coisa legal que eu estou vendo aqui, né? E você vê que não tem maracutaia aqui, eu embaralho na sua frente, né? A espiritualidade maior, que eu entendo como Deus, né? Essa é uma das cartas que eu interpreto como Deus nas leituras, né? Deus vem falando assim para você. Nesse momento da sua vida, só um minutinho. É principalmente um momento de você tomar consciência de que o canal é direto. Nada é por acaso, né? Lembra lá no início da leitura? Acho que eu não tinha nem tirado a opção de. Foi bem no comecinho do vídeo. Eu falei assim: você precisa de alguém? Você precisa de mim para dar o recado do seu anjo da guarda? É claro que não, né? Não precisa. E nessa leitura, Deus vem reforçando isso, que assim, ó, a conexão é direta. Você tem o livre-arbítrio de escolher intermediários da sua confiança para te dar recados espirituais, mas exercite a conexão direta. Li, você está falando para parar de assistir o seu canal? Se for melhor para você, sim. Sem sombra de dúvidas. Se for melhor para você, sim. Né? Se você se vê no momento da sua vida em que está viciado, viciada, né, em oraculistas, tarólogos, enfim, padre, pastor, o que for, né? Deus vem te falando. Invista nessa conexão direta comigo, né? Porque você é o divino, né? Você é Deus, a representação de Deus na Terra, você é o divino, né? E me fala de um encontro, né? Um encontro espiritual muito bonito. Deixa eu ver mais uma coisa aqui. Um encontro espiritual muito bonito com um homem. Deixa eu explicar isso aqui melhor, né? Encontro espiritual. É interessante isso, né? Tem muitas pessoas aqui na leitura. Então, tem algumas possibilidades. A mais forte que eu vejo aqui é você tendo um encontro
nesse âmbito do extrafísico. Então, sentindo a presença do seu anjo da guarda, sentindo a presença do seu mentor, sentindo estreitadas as conexões com o seu eu superior, tendo aí uma mensagem direta dos seus guardiões, para quem é dessa linha, né? Exus, Pombogiras, Pretos Velhos, enfim, gente, eu acho que eu me fiz entender, né? Nesse sentido, é o que está mais forte aqui. Tem outras possibilidades que eu também vejo. Alguém, essa é a segunda mais forte, de uma determinada linha espiritual, seja ela qual for, encontrando com você, você tendo um encontro com uma pessoa que é de uma determinada linha espiritual, e essa pessoa fazendo diferença nesse momento da sua vida, tá? E pode ser muita coisa, né? Muita coisa, gente. Então eu não vou ficar falando aqui cada possibilidade, senão o vídeo vai acabar amanhã, né? Mas assim, também creio que eu me fiz entender nessa segunda possibilidade, você encontrando alguém que é de uma determinada, alguém aí físico, né? Que é de uma determinada linha espiritual, de uma determinada egrégora, e nesse momento em que você conhece essa pessoa, vai estar acontecendo algumas coisas na sua vida que essa pessoa te ajuda a ter tranquilidade a respeito disso que está acontecendo, tá? Se não tiver acontecendo nada assim de mais importante, me fala de uma conexão, de um encontro que traz muita tranquilidade, traz muita paz. E a terceira situação, mais fraca, mas também tem isso aqui, é um amor, né? Um amor encaminhado, um amor que chega num momento muito oportuno, um amor para além da atração física, né? Um amor que envolve admiração, que envolve parceria, que envolve companheirismo, e, sobretudo, um amor que faz você ver a vida com outros olhos, com olhos de mais crença, sabe? Com olhos de mais crença, de mais contentamento, essa palavra, de mais contentamento. E aí, né, faz todo sentido para mim quando no oráculo de Piracanga apareceu presença em paz, né? A mensagem principal do seu anjo da guarda, seja qual for a situação aqui que se encaixou para o seu caso, né, é de que você pode ter a total convicção de que você não está sozinho, você não está sozinha, né? Geralmente eu falo assim, ó, gente, eu não posso dar 100% de certeza das tendências que eu estou vendo aqui. Aqui é diferente, porque não é uma tendência, né? Eu pedi permissão para entrar no seu campo e receber uma mensagem do seu anjo da guarda, se tivesse alguma mensagem, né? Porque às vezes não tem. Ou tem, não tem no sentido de que não é para eu acessar, eu não tenho essa permissão, né? Mas aqui eu tive. E aí aparece muito essa questão da paz, né? Olha, os lírios aqui confirmando isso, da paz, da harmonia. Então você nunca esteve sozinho, você nunca esteve sozinho e nunca estará. Seu anjo da guarda se faz muito presente nesse momento da sua vida, né? Dizendo que quando você olha para o céu, né? Todos os dias quando você olhar para o céu, é certo de que ele vai estar lá, né? Não tem nenhum dia que a gente levante, olhe para o céu e veja, sei lá, um imenso um imenso algodão doce, que viagem. Mas só assim, para vulgarmente exemplificar, não. Aí tem gente vai falar, tem algodão doce, são as nuvens. Foi o exemplo que eu encontrei na hora, mas assim, não tem um dia que você olhe para o céu e veja outra coisa a não ser o céu. Então, assim como você tem a certeza de que ao abrir os olhos o céu se faz presente, tenha certeza de que da hora em que você fecha os seus olhos até o momento em que você abre os seus olhos ao amanhecer, é uma expressão, uma figura de linguagem, né? Uma metáfora, Deus se faz presente na sua vida, tá bom? Seu anjo da guarda veio te falando isso, eu totalmente emocionada, vou precisar passar para a opção de número 2. Gente, que lindo, adorei. Nossa Senhora. Vou falar para você, depois que eu resolvi
voltar a ler cartas, né? Mas está tão forte, as leituras são tão fortes. Para quem acompanha o canal há mais tempo, né, percebe a minha evolução, né, o desenvolvimento mesmo do oraculista, e deve ter notado também, né, como as mensagens estão mais fortes, mais intensas. Não sei se essa palavra, me foge a palavra agora, mas tá diferente. Tá bem diferente. Para melhor, eu sinto. Também eu sinto que eu tô diferente para melhor, né? Eu acho. Acho não, tenho certeza. Não, não vou ficar de falsa modéstia, não. A gente, quando busca, né, se conhecer e investir, né, em nós mesmos, a gente está sempre em evolução para melhor, né? Então vamos lá. A opção de número 2, Deus queira que seja conchinha, liso do céu, não acredito. Todo vídeo eu balanço na mesa. Todo vídeo você confunde? Sim, todo vídeo eu confundo. Deixa eu limpar minha unha aqui, que eu fico mexendo com planta. Pronto, deixa eu ver se tá bonitinho aqui para apresentar para vocês. Tá, agora tá. Então, a opção de número 2, concha. Se não era a concha, é para quem escolheu a concha, tá bom? Lembrando que depois da carta, vem a sua leitura, começa a sua leitura. Eu vou tentar consertar essa mesa, que ela tá balançando muito. Peraí. Melhorou. Povo Choriô, povo cigano, povo da boa-fé, que honra, que satisfação fazer parte dessa egrégora. No meu campo, apenas o que é meu, minhas egrégoras, espiritualidade de luz, mentores. Peço licença para entrar no campo de quem escolheu a opção de número 2, peço licença para o anjo da guarda dessas pessoas para trazer um recado, se assim for permitido. Optaurio, ai gente, estou arrepiando toda. Aqui o negócio vai ser, já estou sentindo aqui. Então eu vou tirar uma cartinha do baralho, desculpe-me, vou tirar uma cartinha do oráculo da iluminação de Piracanga, após a carta da carta. Já veio, né? Então, baralho cigano primeiro, torre, nuvens, a cegonha, trevo, jardim e a casa. No oráculo de Piracanga, entrega. Entrega. Vou colocar assim. Eu vejo aqui, né, pessoas que se dedicaram muito à família no passado, ou ainda se dedicam, ou percebem, né, nesse momento que vão ter que dedicar mais energia, mais tempo à sua família. Para quem não tem família, tá, gente? Para as pessoas que vivem a sós, então, para o seu ambiente doméstico, tá? Adapte ao seu caso. Mas se você tem um cônjuge, enfim, é uma família, né? E essa questão, né, da dedicação à família é algo que pode te desgastar mais do que já desgastou. Liz, nunca me desgastou, estou de boa com a minha família, não sei do que você está falando, está soando esquisito. Então, duas opções. Ou essa leitura não é para você, e tudo bem, né? Acontece. É uma leitura geral. Ou pode vir a acontecer uma situação que traga desgaste. E aí é um alerta, né? Então, fique atento
atenta à situação para ver se tem a ver com o seu contexto. O que eu vejo aqui são pessoas que aprenderam a lidar bem com as mudanças, né? E que têm uma sabedoria e quando o assunto é ter jogo de cintura quando a coisa muda. Quantas e quantas vezes na vida a gente tem que se virar nos 30, porque a situação mudou de repente, né? E a gente tem que se adaptar. Então, eu vejo pessoas aqui que têm um grande poder de adaptação. Se você sente o contrário, né? Pode ser que você ainda não descobriu o seu potencial adaptativo, é uma possibilidade. Mas para a maioria eu vejo que vocês têm consciência de que conseguem se adaptar às situações, né? Agora, o que o seu anjo da guarda vem falando aqui para mim, né? É que você, às vezes, ou muitas vezes, se dedica excessivamente. O olhar para o outro é muito importante, principalmente no ambiente familiar. Mas esse olhar para o outro, ele só é benéfico se há em primeiro lugar. Desculpa, gente, às vezes eu quero falar rápido, eu me embolo, porque vem muita informação e eu vou falar um pouco mais devagar, então, se necessário for, você aumenta a velocidade do vídeo. Olhar para o outro só é benéfico quando o olhar para si, em primeiro lugar, é a prioridade. Né? Em primeiro lugar já é a prioridade, né? Enfim. Quando o olhar para si é a prioridade. Vou repetir. O olhar para o outro só é benéfico quando o olhar para si é a prioridade. Liz do céu, mas meu Deus, que absurdo que você está falando, que eu tenho que cuidar mais do meu cônjuge, do meu esposo, da minha esposa, da minha mãe, do meu pai, do meu filho, da minha filha, da minha avó, ela é idosa. Olha, se você não se cuidar em primeiro lugar, esse esforço que você dedica ao outro, e eu estou vendo aqui que muitas vezes excessivamente, ele se torna um tiro no pé. Você está dizendo para a vida que o outro tem mais importância na sua vida do que você, que o outro tem mais valor na sua vida do que você, que o outro merece mais atenção e tempo na sua vida do que você. Que você, olha como isso é perigoso, que você não é soberano nem soberana na sua vida. E isso é polêmico, né? Porque a gente aprende, socialmente, a gente aprende que tem que ficar cuidando de um e de outro, e não aprende a se cuidar. Então, aqui eu não estou falando para você deixar de cuidar de ninguém. Atenção, é não deixar de cuidar de você. E aí é muito importante você, com maturidade, perceber nas situações da sua vida, o seu anjo da guarda está aqui puxando a orelha, falando assim: até quando você vai se colocar em segundo plano? Porque se você continuar se colocando em segundo plano, a vida vai te cobrar. A vida vai te cobrar um preço alto, um preço caro, porque a única pessoa responsável pela sua felicidade, a única pessoa responsável pelo seu bem-estar e integridade é você. Ninguém vai se responsabilizar por isso. E aqui tem um ciclo, uma cadeiazinha, né? Eu cuido muito do outro, esperando que o outro me reconheça, ou que fulano cuide muito de mim, e aí fica aquilo, né? Um que tem que ir com o outro, que tem que ir com o outro, que tem que ir com você. Não, o único tem que ir aqui é você para com você. Eu sei que não é brincadeira, né? Porque às vezes você tem aí uma pessoa que está numa situação muito difícil, financeira ou de saúde, e você fica se colocando em segundo lugar porque as circunstâncias te empurram para isso. Mas o que o seu anjo da guarda vem falando é que ou você se posiciona de maneira diferente, ou a vida vai te cobrar caro. E não é um castigo da vida, né? E pode até parecer isso. Quantas e quantas pessoas? Você já conheceu gente assim? Eu já conheci várias.
né, que falam, nossa, mas eu fui tão bonzinho com meu pai, eu fui tão boazinha com minha mãe, só tomo na cabeça. Faço tudo pelo meu filho e fico nessa situação de sofrimento. É justamente por isso, porque você é muito bonzinho e boazinha, né, com os outros e não é consigo mesmo, nem consigo mesma, quando você põe os outros na frente. Aqui tem questões de autoestima, né? Vale a pena fazer uma terapia, vale a pena fazer o que você entende que vai te ajudar com a autoestima. É fácil olhar para isso? Não é fácil, mas vai valer muito a pena. Seu anjo da guarda vem te falando que você não se dá o devido valor. Eu sei que é difícil ouvir isso, né? Mas, por outro lado, olha que bonito. Você, reconhecidamente, é uma pessoa de muito valor. Você só não está se reconhecendo nessa posição, entende? Percebe? Então, eu vejo aqui muitas questões relacionadas à família e ambiente doméstico. E fala que as coisas tendem a melhorar quando você começar a olhar mais para si mesma, mais para si mesmo. Essa entrega aqui, ela é condição sine qua non, né? Uma condição irrecusável, indelegável, uma condição inegável de você para com você mesmo, para com você mesma. Essa entrega aqui tem que ser feita em primeiro lugar, você com você. Vou dar um outro exemplo aqui, né? E agora espiritual, de cunho religioso. Eu tenho um compromisso XYZ com aquela religião. E aí, por causa desse compromisso, eu não descanso mais, o meu dinheiro está indo todo para aquela religião, eu parei de passear, eu não me visto mais do jeito que eu gosto, porque sabe como é que é, né? Eles falaram que é pecado. Olha, seu anjo da guarda está falando assim, desde quando Deus cobraria de você o seu desgaste, o seu sofrimento, o seu incômodo, para que houvesse uma conexão divina? Primeiro, né, a conexão divina é interna. Mas se um ambiente cobra de você coisas que te deixam desconfortável a ponto de entender que você não está sendo você, ou que você não está tendo tempo para você, tem coisa errada aí, né? Algo de errado não está certo, né? Algo de errado não está certo. Vai acontecer alguma situação no seu ambiente familiar, tá? Justamente para te. Eu ia falar para te testar, mas não é um teste. Não é um teste. Eu vou me corrigir aqui. É uma oportunidade de você colocar isso em prática, né? A entrega de corpo, alma e coração, olha a posição dessa pessoa. É para você e para o seu divino. Não é para os outros. Seu anjo da guarda vem falando isso aqui fortemente. Não é para os outros. É para você em primeiro lugar. A vida vai trazer uma situação em que você vai se ver nesse dilema, atendo ao que os outros querem ou ao chamado da minha alma, ao meu coração, do meu coração. Se você se mantiver nessa postura de atender primeiro aos outros e se colocar em segundo plano, a tendência, tá? Não é castigo, não estou te fazendo medo, mas é o que saiu aqui. A tendência é que a vida te cobra um preço caro por isso. Até você entender que não é para fazer isso, sabe? E, gente, tem duas formas da gente aprender as coisas, né? Pelo amor e pela dor. Se você está vendo essa mensagem aqui, se encaixou na sua situação, no seu contexto, na sua vida, nesse momento que você está assistindo, para que optar pela dor, né? Bora aprender pelo amor, já começa agora fazendo os mínimos movimentos. A vida entende que quando você faz um mínimo movimento em direção àquele novo posicionamento, é que a vida entende que você está disposta, que você está disposto a ser uma pessoa com uma postura diferente, né?
Então, aqui, no caso de se cuidar em primeiro lugar, um mínimo passo que você der nessa direção, a vida já entende que você está disposto a fazer esse trabalho. Esse trabalho interno, primeiramente, que vai reverberar no externo, né? Porque vão te cobrar. As pessoas que estão acostumadas a montarem em você, né, a explorarem a sua boa vontade, a sua energia, o seu tempo, e você está deixando, né? Elas exploram porque você está deixando. As pessoas que estão acostumadas a fazer isso, elas vão estranhar quando você mudar o seu comportamento. E aí é se manter firme nesse novo caminho, né? É escolher e bancar a escolha. Tá bom? Meu querido, minha querida, eu senti um arrepio na hora que eu estava embaralhando, eu já sabia que a mensagem ia ser forte. Já tinha sentido. E foi mesmo, né? Seu anjo da guarda fala que você é uma pessoa de muito valor, mas que não se deu conta disso ainda, né? Muitas vezes espera a validação do outro, muitas vezes espera que o outro reconheça o que você está fazendo. Não vai reconhecer, não vai. Faça por você, para você. Por você e para você. Se dê mais prazer, se dê mais momentos de alegria, gaste seu dinheiro com você, seu tempo com você. Aperte aquele botão, sabe? Não posso falar aqui do Oda-se, do F-Oda-se. Aperte esse botãozinho aí para muitas coisas, sabe? Deixa as pessoas se responsabilizarem pelas escolhas delas. Tudo na vida é escolha. Cada um está colhendo o que plantou, né? Então é isso, meu querido, minha querida. Vamos lá para a opção de número 3. A folhinha outonal. Lembrando que depois. Nossa, eu coloquei essa folha aqui com uma delicadeza, né? Tá, não, vamos lá, mais elegantemente. Lembrando que depois da. A mesa continua balançando. Oh, meu Deus, espera aí um pouquinho. Ai, você tem paciência, não tem? Eu também. Não vou pausar o vídeo, vai dar certo. Pronto. Aqui é assim, né? Vou fazendo do jeito natural que as coisas são. E aí, lembrando que depois da carta vem a sua mensagem, tá? E eu vou tirar também uma carta do oráculo de Piracanga. Recado do seu anjo da guarda. Opção de número 3, folha outonal. Amarelinha, linda. Agora é invernal, né? Porque o inverno já começou. Se você está assistindo em junho de 2026. Bora lá. Liz, ai, me conta, como é que tá a sua vida? Tá bem, obrigada. E a sua? Mas não comenta aqui embaixo de forma muito explícita, não, porque sabe como é que é, né? YouTube é público, muita gente lê. Mas você tá bem? Eu intenciono que sim, viu? Ah, chegou a carta da carta. Sei que vocês adoram ver as cartas que saem, né? Então vamos lá. A torre. Os livros. Nesse deck, livro aberto com revelação. Revelação, aquele pagode. Clareou. Oh, oh, oh. Não, não é grupo Revelação. Carta da Lua, 32, a Lua. Deixar assim, não vai ficar legal. O navio, elemento água. E o que mais, povo cigano? A chave, que coisa mais linda, gente. Olha isso. É lindo demais, né? Esse deck é maravilhoso. O cigano, o Choreou. No fundo do deck, deu curiosidade, o sol. Essa leitura aqui tá legal, hein? Vou colocar para cá.
E o oráculo de Piracanga nos diz o quê? O que que o seu anjo da guarda quer falar? O poder da palavra, ó. O poder da palavra. A pessoa escolhe a opção de número 3. Aí, só nessa opção, que nas outras eu não fiz isso, eu começo a conversar, né? Aí eu falo, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Tarari, tororô, tarará. Aí, na hora que eu tiro as cartas, sai a carta dos livros, com o livro aberto. Beleza. Aí depois, mostra para mim que é uma pessoa super intuitiva. Beleza. E como se não bastasse, né? O oráculo da iluminação mostrando o poder da palavra. Eu vou te fazer uma perguntinha e essa eu quero que você comente aqui embaixo. Você tem noção? Inclusive, se você já passou por alguma situação, algum caso, conta aqui para mim o que aconteceu. Você tem noção do quão poderosa é a sua palavra? E aqui em muitos sentidos, né? Eu ia falar um sentido, mas seu anjo da guarda já veio falando assim, não, fala esse aqui primeiro. As pessoas dão muita credibilidade à sua palavra. É possível que você seja, falo, é possível que é uma leitura geral, muitas pessoas, que você seja aquele tipo de pessoa que compra só na palavra. Como assim, Liz? Ah, você chega no lugar e fala assim, olha, eu quero comprar isso aqui, posso levar e te dou o dinheiro daqui a pouco? E as pessoas aceitem. Isso pode acontecer com gente que você nunca viu. E as pessoas acreditam na sua palavra. Ou quando você promete algo para alguém que você não tem que ser só. Eu dei um exemplo, né, de compra e venda, mas pode ser uma outra situação em que você fala, eu vou fazer tal coisa. E as pessoas credibilizam. Então a minha pergunta é: você tem noção do poder da sua palavra? E o poder da sua palavra tem tudo a ver, tem tudo e mais um pouco a ver com o seu espiritual, com a forma como você lida com a espiritualidade. Pessoas altamente intuitivas e que têm consciência disso. Pessoas que têm uma facilidade para fazer determinados tipos de trabalho à noite. Liz, você está falando de trabalho espiritual? Por que não? Pode ser também, mas eu estou falando de todo tipo de atividade. Né? Pessoas que têm uma facilidade muito grande para estudar à noite, para trabalhar à noite, ou para projeção astral e trabalhos espirituais à noite. Tem uma coisa aqui de que a noite é fluida para você. Mas a noite ela é fluida para você porque você tem um equilíbrio muito bom dentro de você do masculino e do feminino. Por que eu sei isso? Porque no fundo do deck saiu o Sol. Aqui, ó, Sol e Lua. Curiosamente, podem ser pessoas que não tiveram esse equilíbrio na representação do masculino e feminino no âmbito familiar. Então, aqui tem muitas pessoas que não tiveram pai e mãe presentes, ou teve um pai com quem se deu bem, mas uma mãe que não se deu nada bem, ou o contrário, entende? Então, esse equilíbrio você não experienciou nessa vida no externo, mas internamente esse equilíbrio faz parte da sua essência. E é esse equilíbrio que as pessoas percebem, às vezes de forma inconsciente, que tem em você e que é expresso pela sua palavra, pela sua comunicação. Quando você abre a boca, as pessoas prestam atenção porque elas sabem que ali é um manancial, é uma fonte
que jorra algum conhecimento de grande importância, alguma sabedoria. Às vezes isso é inconsciente, elas não deixa eu ver essa pessoa porque não, é automático. Você está no ambiente, a sua presença já mobiliza é a palavra? Sim, a sua presença impacta de alguma forma, energeticamente, espiritualmente as pessoas. Mobiliza, é uma melhor palavra mesmo. Mobiliza e inconscientemente as pessoas sabem que algo que você vai falar vai servir para elas. De alguma forma, o que você vai falar vai servir para elas. Isso aqui, olha, eu vou dar alguns exemplos, mas pode ser tanta coisa, gente. Pode ser uma dica, uma simples dica. Liz, uma dica? Mas uma dica eu posso olhar no Google? Pode. Mas é diferente quando um espírito conversa com o outro do que você olhar lá no Google. Então, quando você dá uma dica, quando você conta uma experiência de vida, quando você correlaciona situações, faz analogias, faz correlações mesmo, comparações e dá insights, né? Ou fala coisas que para o outro vão servir como insight, sabe? Então eu vejo aqui uma pessoa com muito poder de comunicação, né? E qual que é o recado do seu anjo da guarda? O seu anjo da guarda vem falando que em breve ah, não tão breve assim, eu preciso ser, preciso corrigir, né? Ele vai falando em médio e longo prazo, né? Para algumas pessoas pode ser mais breve, mas em médio e longo prazo, a partir do momento que você assiste essa leitura, vai se revelar na sua vida uma situação. E eu vejo que é uma situação positiva, uma oportunidade que aparece para você fazer mudanças significativas na sua vida. É provável que essa oportunidade apareça em um local distante, tá? Então pode ser em outra cidade, estado, país, ou pelas mãos de uma pessoa que está distante, ou uma pessoa estrangeira, principalmente um homem, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Isso já tá se manifestando na sua energia. Tá muito presente, tá? Então isso tá para se revelar, tá para acontecer. E é muito forte mesmo a figura de um homem. Pode ser através de uma mulher? Pode, mas está mais forte que um homem. Um homem estrangeiro, ou um homem que está num local distante, ou você vai se encontrar com um homem num local distante. Me fala aqui de uma oportunidade, de uma abertura de caminhos através dessa oportunidade que esse homem traz. É algo que pode ser um convite, pode ser uma proposta, pode ser uma parceria. Me fala de algo que vai mudar o rumo da sua vida positivamente e que é algo meio que predestinado. Deixa eu falar isso aqui com responsabilidade, tá? É uma leitura geral, vê se tem a ver com o seu contexto ou não. E quando eu falo predestinado, é algo que já está muito forte, muito presente no seu campo energético. Então, é a colheita, né? Você já plantou algumas sementes, então elas estão prestes a darem frutos, já germinou, né? Eu ia falar, está prestes a germinar, não, já germinou, já cresceu e vai dar frutos. Está bem forte essa leitura, né? Você já deve ter pressentido isso, ou pode ser que você sonhou com uma situação assim. Se você sonhou com uma situação de uma oportunidade num lugar distante, ou de alguém que mora num lugar distante, ou que é de outra cultura, então você já sabe que essa leitura é sim para você. Isso aí que aconteceu no sonho provavelmente é o que vai se realizar, né? E o que tem a ver o poder da palavra com tudo isso, dona Lígia? Então,
Como você é uma pessoa de extremo poder comunicacional, além de visualizar essa oportunidade que aparece na sua vida, verbalize isso e escreva isso, para que isso se manifeste, né, de forma harmônica e bonita na sua vida. Eu vejo aqui uma linda oportunidade, né? Então você já pode falar, agradecer a Deus por essa oportunidade que chegou. Mas o que vem para mim mais forte aqui não é isso. E eu fui para uma outra opção aqui que apareceu, né? O que veio mais forte é: esteja atento, esteja atenta ao comunicar, porque essa oportunidade me parece uma oportunidade única e muito direcionada a você. Então, fale quando você sentir que essa oportunidade está se apresentando, se comunique. Fale o que você pensa, fale o que você sente, chame para uma conversa se necessário for, mantenha suas redes sociais atualizadas, veja com frequência o seu e-mail, o seu direct, né? Não postergue respostas, não adie conversas. Esteja muito atento e muito atenta ao comunicar, né? Porque é esse seu poder de comunicar que vai materializar, vai manifestar na sua vida essa grande oportunidade. Eu vejo como uma grande oportunidade, capaz de mudar o rumo da sua vida para melhor, tá? Pode ser em relação ao amor, Liz, eu casando com um estrangeiro? Oxe, por que não? Né? Por que não? Eu vejo aqui pessoa de lugar distante, uma solução bonita, um abrir de caminhos, né? Para cada pessoa aqui vai ser numa área. E eu não descarto a possibilidade amorosa, até porque saiu a Lua e o Sol, que são um casal, né? Um par casal, né? Yin e Yang, feminino e masculino. Então, se prepara. Fale o que precisa ser dito, né? Comunique-se, não adie conversas. Se você sentir que certas iniciativas devem partir de você, tome iniciativa, sabe? Aqui vem muito forte isso, tá bom? Então, meu querido, minha querida, você sabe quando é que essa prosinha boa dos nossos vídeos retornará e eu encontrarei com você para conversarmos com o maior prazer? É no próximo vídeo.